Fala galerinha, beleza? Bom pessoal, no vídeo de hoje a gente vai continuar aí o vídeo anterior, que é acessando os valores dos nossos widgets customizados. Eu trouxe aqui para vocês duas formas de fazer. Uma forma é bem usual, bem comum. A segunda forma expande bem a cabeça e é difícil encontrar essa forma na internet, tá? Então valorizem esse vídeo. Bom, eu trouxe do calendário mesmo, então quando a gente seleciona uma data, ele me mostra uma data aqui embaixo, tá bom? Se você não viu o vídeo de construir nesse calendário, volta aqui no canal e assiste esse vídeo, tá? Porque esse é uma continuação direta. E nós temos o segundo também, que é o calendário. Ele apresenta o mesmo resultado, porém são formas diferentes de acessar esse valor no widget, tá bom? Vamos aqui para o Flutterflow para o código. Bom, primeiro aqui nosso código, nosso widget personalizado de calendário. Então, o que eu coloquei aqui? Eu coloquei só um app state data para ele atualizar. Então eu criei um app state de data, sendo datetime, e no código eu acesso ele. Tá? Eu dou um ff_appstate.data igual o dia selecionado, ok? Então nesse widget ele já tem triggers, que é onDaySelect e onFormatChange. No onFormatChange a gente não está fazendo nada, que é essa questão de alterar o formato. Você muda para 2 semanas, muda para uma semana, muda para um mês. A gente poderia fazer algo também quando se alterasse isso, mas nesse caso a gente não está fazendo. E no widget, para mudança de estado, a gente utiliza o setState. Então sempre vocês vão ver setState. Mudou o estado, é o setState, tá bom? Aqui a gente não mudou nada, então nossa variável lá global está recebendo o dia selecionado e o foco está recebendo o foco do dia que nós selecionamos. Aqui eu dou um ff_appstate.update para fazer aquela reconstrução na tela. Se eu tirar isso daqui, deixar só assim, ele vai carregar minha variável normalmente, porém ele não vai fazer aquela construção na tela, que é, se eu selecionar ele aparece aqui para mim toda hora. Ele não reconstrói essa tela, porque no caso normalmente você não vai precisar reconstruir a tela, porque você só quer armazenar esse valor em uma variável. Aí você pode colocar direto assim, tá? Mas vamos voltar para o que estava. Ok, então é bem simples para pegar o valor desse widget. Aí vamos ver a construção da tela. Vamos no nosso widget 1. Então a gente tem o nosso calendário lá de widget. E aqui a gente herda a nossa variável. Então é do appstate, data. Você pode trocar aqui o formato, nesse caso de exemplo a gente não trocou. E só aparecer quando ele não tiver vazio, quando ele tiver preenchido, tá? Então bem simples para depois você trabalhar com essa variável em qualquer local que você precise, tá? E agora nós vamos para o segundo. O segundo é um pouco diferente, abre diversas possibilidades. O segundo nós vamos fazer por callback. E o que é o callback? O callback ele consegue me retornar uma ação. Então vamos ver direitinho como é que funciona mais ou menos. Calendário callback. Primeiro, o que tem diferente aqui? Eu tenho um novo parâmetro de entrada. Então eu tenho um futuro que é dynamic function. Tem um parâmetro aqui dentro que eu estou passando de datetime. E CB. Esse ponto de interrogação é porque ele pode ser nulo, tá? Então ele sempre vai começar nulo essa ação, tá? E CB é o nome. Então, se você olhar aqui em parâmetros, o nome é CB
é do tipo action e tem um parâmetro. A gente pode adicionar vários parâmetros. Date time. Não faz muito tempo que o Flutterflow lançou essa questão dos parâmetros. Antes a gente conseguia chamar ações, só que sem parâmetro. E o parâmetro foi esse ano que eles colocaram. Mas tá bom, vamos continuando. Aqui eu defino também diz.cb. E lá no meu set state eu só chamo widget, que é para indicar que a variável é desse widget, .cb, que é o nome da minha variável, exclamação e o select day. É isso que eu estou passando para o meu callback. Então aqui ele tem um parâmetro que é a data. E o que eu estou passando para a data? Meu dia selecionado. Ok? Vamos ver a construção da tela que fica um pouquinho diferente. Então eu tenho meu calendário aqui, porém se a gente ver aqui nos parâmetros, eu tenho uma ação. Então eu posso abrir uma ação e ela chama callback. E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dando um update page state. Então eu criei um page state do tipo datetime com nome data. Simples. Então no outro eu utilizei appState, uma variável global, e nesse eu estou utilizando um page state. E aqui na minha ação eu dou um update page state, seto o valor. Qual que vai ser o valor? Ele abre aqui as opções de callback parâmetros. Então aqueles parâmetros que a gente definiu no callback, ele aparece aqui. Aí ele aparece data. Ok? Então sempre que eu selecionar uma data, ele vai chamar essa ação. Poderia também a gente complementar aqui, por exemplo, toda vez que eu trocar uma data, ele dá um dialog de data alterada. Então, o que é bacana aqui? Você consegue deixar o seu widget com parâmetro praticamente nativo, porque você consegue continuar as ações direto no widget. Então você vai precisar, tem diversos widgets aí que tem diversas opções, como por exemplo, um editor de rich test. Ele tem diversos botões, diversas opções que cada uma você pode trazer como um parâmetro, tá? Vamos ver como é que fica aqui, ó. Aqui é meu page state normal, tá? Então vamos dar uma atualizada aqui, só para ver o dialog. Então reconstruiu aqui, vamos para o widget. Quando seleciona, data alterada. Entendeu? Então é bem usual isso daí. Então tem essas duas formas de acessar variáveis e de colocar valor em variáveis em widgets personalizados, tá? Então, a primeira forma utiliza muito, a segunda forma vai ser específico mais ali do seu aplicativo, do widget em si, mas é uma forma que abre muitas possibilidades para diversas coisas criativas aí que vocês precisem fazer. Tá bom? Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi rapidinho, só para ensinar aí a acessar valores. Nos próximos vídeos a gente vai continuar com widgets, então a gente vai falar mais de estado inicial, quando aquele objeto é destruído, quando ele é atualizado. Então vai ser bem bacana e tem uma coisa que tem no final aí uma mudança de chavinha que vocês nunca viram aí na internet. Então vai acompanhando a série. Se gostou do vídeo, deixa um like aí, compartilha o vídeo. E é isso, galera. Fui! Até a próxima.